Olá, no Notícias Mundial de hoje o assunto é guarda compartilhada e o nosso convidado é o Roosevelt Abad, que há 12 anos é ativista da paternidade responsável e moderador dos grupos Igualdade Parental, Alienação Parental e a ABIP, que é a Associação Brasileira para a Igualdade Parental. Desde já, o nosso agradecimento ao Roosevelt, meu em particular, Eu que agradeço. Roosevelt? Já conheço o Roosevelt, o trabalho dele, que ele já vem desenvolvendo ao longo desses anos. Já tivemos a oportunidade em outra casa de presenciar uma conversa como essa e levar informação até o nosso telespectador. É claro que naquela época, né, Roosevelt, ainda se discutia muito sobre a guarda compartilhada, mas não era lei, né? Naquela época existia lei, mas ela era pouco aplicada. Sim. Porque a guarda compartilhada ela foi incluída no nosso Código Civil em 2008. E de lá para cá, de 2008 até 2014, ela tinha uma dificuldade de ser aplicada porque ela trazia na sua redação uma palavra que dizia assim: sempre que possível, será aplicada a guarda compartilhada. E esse sempre que possível acabava virando nunca é possível. Porque um genitor que buscava a guarda unilateral entrava com um pedido, contratando um advogado. Às vezes o advogado podia até ser simpático à causa do compartilhamento dos filhos, que já era uma lei. Mas o contratante, homem, o pai ou a mãe, oferecendo uma soma em dinheiro considerável, fazia com que o profissional aceitasse a causa, mas teria que bater firme, bater forte, porque o objetivo era: quem ganha leva tudo. Quem ganha leva a convivência, leva a questão financeira da manutenção, mas, sobretudo, o poder sobre a decisão dos filhos. Então, a lei de 2008, ela não foi bem aceita, bem aplicada, porque o tribunal... Porque ela já estava clara desde aquela época. O tribunal exigia que, para que a lei da guarda compartilhada fosse aplicada no caso de um casal em litígio, buscando a guarda da criança, ele exigia uma boa convivência. Sim. E isso, na maioria das vezes, não é possível. Exato. Por quê? Com o término da relação conjugal, homem e mulher, existem muitas questões que acabam aparecendo no processo. Sim. Às vezes porque é violento, vai ver, a violência não é tudo aquilo, mas aparece no processo como se fosse algo muito grande. Sim. E lógico, o juiz olhava para aquilo e falava: bom, mas eu não posso dar a guarda da criança para os dois se há um ambiente, uma atmosfera de litígio. Exato. Os pais responsáveis perceberam que isso era uma armadilha. Porque quando você recebe uma inicial contendo tantas ofensas, é natural que você vá se defender. É claro. Quando você parte para a defesa, o juiz já entendia que havia um conflito. Então era uma armadilha. Então a paternidade responsável resolveu, do Brasil inteiro, se mobilizar em forma de ONGs, através de ONGs, e com a ajuda do Congresso Nacional, nós conseguimos modificar a redação da lei. Isso foi um processo que caminhou durante muito tempo, né? Foi uma árdua batalha, foram muitas comissões, foram muitas audiências públicas, foram muito levantamento de estudos internacionais, até que as duas casas conseguiram um texto, uma literatura bem enxuta que permitia ao juiz a criação de uma nova norma, de uma nova regra, que pudesse valer para todos. Essa regra que não beneficiasse ninguém, nem homem, nem mulher, que causasse um beneficiasse equilíbrio, a criança em si. Porque a busca do judiciário é para que o judiciário intermediasse uma ponderação entre o pai e a mãe, para que ambos e suas famílias pudessem conviver com os filhos comuns em igualdade de condições. Sim. Então a redação veio em 2014 nesses termos: quando não houver o acordo entre o pai e a mãe quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos ao poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada. A não ser que uma das Salvo partes... se uma das partes disser ao magistrado que não deseja a guarda da criança. Mas aí seria uma opção pessoal. De um ou outro. Mas a regra era muito clara, e essa regra devia
criar uma conduta no judiciário. Uma conduta onde que todo pedido que envolvesse guarda de crianças, guarda de filhos, que chegasse no tribunal, de início, logo no começo, o juiz deveria já estabelecer que, não havendo nenhum impedimento de ordem criminal, ou de ordem de caráter, ou de ordem psicológica, sendo um pai amoroso, um pai interessado, um pai apto, a guarda será compartilhada. E a convivência, já de saída, 50% para cada um. Tá. Equilibrada. Como isso será feito, nós vamos ver durante o transcorrer do processo. Sim. Porque se o juiz, já a partir de 2014, ele tinha essa norma, o judiciário tem essa norma. Então ele tinha competência para já definir ali de pronto? Do jeito que eu disse. Qualquer pedido de guarda de filhos que chegasse no judiciário depois da publicação da Lei 13.058 no Diário Oficial, que é a Lei da Guarda Compartilhada, que diz que, encontrando-se ambos os genitores aptos, a aptidão é um pré-requisito. E desejando a guarda do filho, ela será compartilhada. Tá. E, segundo o artigo 1583, a convivência será na guarda compartilhada, o tempo de convivência entre os pais e os filhos será dividida, e a redação da lei diz isso, será dividida de forma equilibrada. E aí eu vou te fazer uma pergunta, de que forma isso funcionaria de fato, ou deveria funcionar na prática. Mas antes a gente vai para uma matéria feita pela Central de Jornalismo, para que você aí de casa entenda um pouquinho mais desse tema que nós estamos abordando aqui hoje no Notícias Mundial. Vamos lá. A guarda compartilhada confere tanto à mãe como ao pai a responsabilidade sobre a criação dos filhos, mesmo após a ruptura da vida conjugal. Desde o final de 2014, ela é regra, ou seja, é considerada a divisão padrão, a não ser que um dos dois não possa ou não queira ter a guarda. Bom, é isso que nós ouvimos do Roosevelt agora há pouco, na questão de uma das partes abrir mão desta guarda compartilhada, não é, Roosevelt? E aí eu te faço a pergunta, como que na prática a guarda compartilhada deveria ser colocada? Então, como eu disse antes, né, quando o juiz, já de início, no começo do processo, ele estabelece que, havendo aptidão, a guarda será compartilhada e a convivência será equilibrada. E ele já no começo já disse, se não houver uma ponderação entre o pai e a mãe, vai ser 50-50. Por quê? Isso já limita o litígio. Já limita. Porque aquele genitor intransigente, às vezes um genitor que tem interesse em alienar o outro, ele já fica de saída sabendo que, se não houver uma ponderação entre o pai e a mãe, o juiz vai estabelecer uma regra, que é a norma do Código Civil, que a guarda será compartilhada e a convivência equilibrada. Então, a pergunta é, como isso se daria na prática? Se o processo está transcorrendo de uma forma como eu, em hipótese, disse, esse processo iria para uma sala de mediação ou para o setor psicossocial, e ali, tanto o pai quanto a mãe já sabem que, se não chegarem a um termo de convivência dos filhos, porque uma coisa é a convivência parental, outra coisa é a dissolução da união conjugal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Costuma-se misturar tudo para criar esse clima adversarial, aonde fica a atmosfera do litígio, para causar uma má impressão em quem decide, e aí ele, em cima do muro, fala, eu não vou colocar uma criança no meio dessa guerra. Mas acaba beneficiando um. Então, nesse contexto, existe um lote muito grande de pais que buscam o judiciário com o interesse de conviver em igualdade com seus filhos e saem de lá frustrados. E um sistema que frustra a sociedade não serve à sociedade. Exatamente. Um sistema que frustra a sociedade, que usa uma retórica falsa,
uma retórica vazia, uma retórica apartada do sentimento social e dos estudos científicos mais atuais, não serve à sociedade. Até porque a gente, Mas você está falando de sociedade, a gente tem visto muitas mudanças na sociedade como um todo, não é, Roosevelt? Então, queira ou não, as leis, elas precisam acompanhar os fenômenos que estão acontecendo na sociedade para poder legislar de uma outra forma e uma forma mais justa para ambos, né? Sim, por que um sistema que não atende o mínimo de solicitação de justiça não atende à sociedade? Porque sai também do judiciário, ao término desses processos, um lote de pais e mães que saem vencedores do processo. E quando um pai ou uma mãe que tem o interesse de vencer a custódia do filho, esse genitor, já saindo de lá vencedor, vai ter muito mais facilidade para alienar. Muito mais facilidade para ter o domínio da situação. E o que saiu de lá derrotado vai ter muito mais dificuldade de ver os seus direitos. Infelizmente, né? Porque aí a criança em si se torna um produto na mão, seja do pai ou da mãe, um negócio. É um negócio. E um negócio, muitas vezes, vamos ser claros, lucrativo. Sim. Não é? Do tempo lucrativo nos aspectos financeiro e emocional. Exatamente. E quem perde nisso tudo? Criança. A criança. Segundo os estudos, e o governo dos Estados Unidos tem muitos estudos sobre isso, muitos, porque as crianças que mais têm problemas psicossociais são as que mais buscam o serviço social. Então, o governo dos Estados Unidos sabe que delinquência juvenil, gravidez na adolescência, drogas, consumo de tóxicos, né? E transtornos de personalidade, que são os problemas psicossociais. Transtornos psíquicos. De um modo geral. Uma lista de problemas psicossociais as crianças adquirem com a ausência do pai. Da figura masculina. Quem são os que buscam os maiores serviços de dependência, tratamento de dependência de tóxicos? São os que o pai não está presente. Exato. Recentemente, um pediatra americano, ele descobriu que a hiperatividade acontecia quando a criança ligava o modo de sobrevivência, porque ela tinha medo que alguma coisa, como se tivesse um tigre pronto a atacá-la. E isso é muito comum. Se sentia ameaçada. Se sentia ameaçada. Isso é muito comum na guarda unilateral, onde o afastamento de um genitor é acompanhado de uma bateria de ideologia, de ofensas, de maus tratos à distância, onde um genitor tenta se prevalecer do tempo e da proximidade para criar um vínculo, quase que um vínculo doentio até, com o filho, né? Então, como que se daria na prática? Primeiro, dizer que para os filhos o melhor modelo é a guarda compartilhada, porque ela é que oferece o melhor resultado da saúde, em termos de saúde psicológica e social para as crianças. Estudos em todo o mundo apontam para isso. Dizem que as crianças convivendo em igualdade de condições com o pai e a mãe, eles têm os mesmos índices das crianças convivendo em famílias nucleares. É claro que vale ressaltar aqui no nosso programa também, né, que nós somos, claro, a favor da família e que ela, né, na medida do possível, que esses casais, né, tentem, ainda mais os casais mais jovens hoje em dia, tentem fazer o possível e o impossível para manterem, não é, Roosevelt, suas famílias, nos seus lares, aquela estrutura, né, realmente. Mas veja que interessante. Seria ideal para as crianças. Os estudos de meta-análise que são feitos na Europa e Estados Unidos apontam para o seguinte aspecto: com a convivência equilibrada, reduz muito, melhora muito o relacionamento e reduz muito o problema de manutenção financeira do filho. Sim. Aqueles probleminhas que geralmente ficam grandes quando há uma injustiça entre o casal, deixa de existir. E isso foi uma percepção que Balzerman, na Universidade de Baltimore, percebeu. Ele nem fazia, o objetivo do estudo dele de meta-análise não era nem esse, era perceber quais eram os índices de satisfação e bem-estar das crianças nas famílias
nucleares e comparado com as famílias em guarda unilateral e também com guarda compartilhada. Uhum. Então, mas ele não viu um caso, 2 casos, ele viu, dentro de uma metodologia científica, 60 mil crianças. Poxa, bem significativo. 60 mil crianças tem o estudo Balzerman. E ele chegou à conclusão de que o grau de litígio reduz muito quando há uma convivência equilibrada entre o casal, com os filhos. Sim. Deixa de existir a disputa. Sim. Porque um já sabe. É porque aí não está em jogo uma possível vingança de uma das partes, na questão conjugal, e ali coloca o filho no meio. Não existe a questão financeira, que geralmente, na maioria dos casos, é o ponto X da questão, não é? Que então uma das partes detém essa questão de administrar financeiramente a casa, o filho. É um poder, né? É um poder que se dá, né? E o outro fica então naquela posição só de patrocinador, não é? Acaba sendo isso. E descartável. E descartável. Então, seria algo mais justo. Sim. Esse estudo mostrou dois dados. Todas essas responsabilidades ficariam para ambos. Sim. E esse estudo mostrou esses 2 aspectos muito importantes, que apontam que a nossa abordagem aqui no Brasil está errada. Quando você convive em equilíbrio com o seu filho, tanto o pai quanto a mãe, a alienação parental reduz muito. Reduz muito. É porque vai conviver. Não é que desaparece, claro, né? mas a longo prazo a tendência é isso deixar de existir. Sim. E esse problema de não pagou a pensão também reduz muito esses problemas. Já quando você tem uma situação de desequilíbrio entre a convivência... Gera outros problemas. Muitos. Sim. Muitos, porque o sofrimento que isso causa, o exílio do pai, é como se o filho fosse sequestrado. Então é isso que nós estamos percebendo, que talvez seja necessário voltarmos ao Congresso e pedirmos que seja incluído mais uma alteração no Código Civil, que é um plano de convivência equilibrado. Então você vai me falar daqui a pouquinho, segura aí, porque a gente tem que ir para o intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. É o tempo do Roosevelt tomar uma aguinha, respirar e nós voltamos então com a segunda parte dessa entrevista, que nesse mês de janeiro, volto a dizer, é um mês especial onde nós produzimos, a Central de Jornalismo da Rede Mundial de Televisão, produziu uma série de entrevistas com temas diferenciados, como você aí de casa vem acompanhando no dia a dia, para levar também informação, não só através das notícias do dia a dia do Brasil e do mundo, mas também em assuntos específicos como os quais a gente está tratando aqui no NM. É rapidinho, a gente já volta, continue com a gente. A gente já volta aqui no Notícias Mundial hoje falando sobre guarda compartilhada e o assunto não terminou nem no intervalo, viu? É assunto, como se diz no interior, para mais de metro. É quente. Bom, hoje, você que ligou a TV agora, nós estamos com o nosso convidado, Roosevelt Abad, ele que há 12 anos milita, é ativista da paternidade responsável e moderador dos grupos Igualdade Parental, Alienação Parental e a ABIP, que é a Associação Brasileira para a Igualdade Parental. A gente foi para o intervalo, pensa que ele tomou água? Não, a gente continuou aqui falando do assunto, então a gente vai voltar um pouquinho, Roosevelt, para colocar o nosso telespectador a par do que a gente estava falando. Você falou que há uma necessidade, mesmo já sendo lei, já podendo ser aplicada como uma norma, como deveria, infelizmente não está sendo, há uma necessidade de voltar ao Congresso. Por quê? Porque existe uma retórica vazia, totalmente dissociada do desejo social, das ciências e das evidências científicas, do superior interesse das crianças, que é fomentada nos corredores do judiciário, aliás, corredores frios, não é? Porque não sei porquê, a saúde psicossocial das crianças é que está em jogo.
Não é reduzir pensão, como muito, que chega a esse porque, nível. Chega a esse Roosevelt, nível. exato. Mas vamos abrir, porque é uma discussão para ser... A gente aqui está falando para as duas partes, né? Para quem concorda, quem não concorda. E para quem não concorda, é bom que você, inclusive, fale, para que possa ter uma reflexão, uma outra visão sobre a questão. Fala-se muito na questão da guarda compartilhada pela questão realmente financeira. Ah, mas ele quer compartilhar, não é que quer compartilhar a convivência com o filho, quer compartilhar a questão financeira. Porque se há uma guarda compartilhada, não tem mais essa questão da pensão. O pai paga as necessidades do filho, assim como a mãe também. O que seria bastante justo, razoável, justo, natural. Mas a questão, enfim, não é só essa, né, Roosevelt? Não. Mas se a gente fosse reduzir a corresponsabilidade da formação e educação das crianças na questão financeira, isso é uma discussão muito rasteira, muito pequena. Porque aí fica aquele jogo. Ah, o pai quer guarda compartilhada porque quer se eximir de pensão. Mas aí há um outro lote de pais e até a sociedade entende que há muitas mães também que se socorrem, que buscam o judiciário, a proteção jurisdicional do juiz, para se beneficiar. Porque nós sabemos que lá no judiciário é uma terra de preconceito contra o pai. E já era para ter resolvido esse problema com a nova norma. Você vê assim, Sim, desta forma? Sim, sem dúvida. Existe muito preconceito. É cultural? É cultural. Mas também tem muito comodismo. Tá. Tem muito comodismo. Você pega um laudo psicossocial, precário por sinal, há uma tendência a beneficiar a mãe, a favorecer a mãe. Tá, A favorecer. Eu sei, esta é uma visão que você está colocando aqui pra gente, para quem está nos assistindo. No entanto, existe uma lei, Sim. a lei está para ser cumprida, Sim. seja por homens ou mulheres, pais ou mães, Sim. e não tem como, por uma mera interpretação ou corporativismo ou colocar um benefício para as mães, preconceito, que ela não seja cumprida, concorda? Então, mas nós tínhamos 90% de guarda unilateral antes da lei. 90%. 90%. Se isso não é favorecimento, eu não conheço um índice tão alto quanto 90% de guarda unilateral materna. Com a nova lei, que já deveria, como eu disse, logo de saída, de início, Sim. a guarda vai ser compartilhada e a convivência vai regra ser é clara. equilibrada, porque existe uma regra, existe uma norma que foi pelo Código Civil. E não só isso que me ocorre aqui agora. Há uma resolução do CNJ, a resolução número 25, que determina que todos os tribunais cumpram a lei. Imagine, cumpra-se. A ministra Nancy Andrighi, uma brilhante ministra, Nancy Andrighi, ela emitiu uma resolução, a número 25, que determina, cumpra-se a lei, porque ela também percebeu que há um favorecimento por gênero, por preconceito. E a lei que veio em 2014, ela veio justamente para tirar essa diferença que existe entre o pai e a mãe. Porque se você não motiva, não estimula, não encoraja e ainda coloca o pai para ver o seu filho algumas horas a cada 15 dias, como é que você quer que esse pai seja um pai participativo? Como que pode criar laços, afeição, cumplicidade, coisas que a gente só adquire, nós todos que estamos aqui e quem tem filhos sabe, é no dia a dia, é nas pequenas coisas, é naquele abraço, Sim. é perguntar como voltou da escola, Sim. já fez o dever, aquela responsabilidade chata muitas vezes que também é imputada à mãe, já escovou o dente, já fez a lição, que também seja dada ao pai, né? Essa oportunidade. Fortalecimento de vínculos. Exato. Fortalecimento de vínculos. E a gente não fala só de pai e mãe não é? Avós também. Avós, tios. A família estendida. A família estendida. Os irmãos dos Exato. dois lados. E a criança cresce com um referencial tridimensional da sociedade. Ela não cresce só com os valores de um dos lados da família, ela cresce com os valores dos dois lados. Mas o que se percebeu, eu dizia que a ministra Nancy Andrighi, ela emitiu a resolução número 25, é um cumpra-se, existe a norma, assuma uma conduta de equilibrar a convivência entre pais e filhos.
Só que o que nós mais lemos nas decisões é uma retórica vazia que diz que a convivência equilibrada é a guarda alternada. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que não? Porque a guarda da criança não se alterna na convivência equilibrada. A guarda legal, a guarda, a corresponsabilidade da criação e educação dos filhos é para sempre, do pai e da mãe. Agora, a criança transita por duas casas. Ela convive com duas famílias. E esse trânsito entre duas famílias e duas casas não tem nada de alternado nisso, não tem nada de guarda alternada. Mas parece que quando a gente fala a palavra coabitação, convivência equilibrada, parece que dá um nó na cabeça de advogados e juízes que eles acham que isso é guarda alternada. E a guarda alternada é um instituto que nem existe no Código Civil brasileiro, embora ela exista. Ela existe em outros países. Em outros países, às vezes pode até ser que um juiz defira uma guarda alternada, mas ela é muito específica, ela é muito diferente do Instituto da Guarda Compartilhada. A guarda compartilhada, a guarda nunca se alterna, porque na convivência equilibrada, a guarda não se alterna. O que alterna é a convivência da criança com as duas famílias em tempos já determinados. Em tempos definidos. Lembra que a gente disse que lá no começo, quando o juiz já recebesse a inicial, ele já falava no começo, olha, se não houver nenhum impedimento criminal, se não houver nenhum impedimento moral, se não houver nenhum impedimento de caráter, se não houver nenhum impedimento de maus tratos, de violência doméstica, nesse tribunal, ao final, a guarda será compartilhada e a convivência será dividida. Se ele já batesse vai ser 50 por 50, ele já estanca ali o litígio. E com o tempo, começa a se ponderar. O pai trabalha mais, a mãe trabalha menos. A proximidade de residência é muito importante para ver um equilíbrio de convivência. É muito importante que morem pelo menos em bairros próximos. Sim. Porque se você mora numa cidade e a criança mora em outra, essa convivência equilibrada vamos começar a ponderar. É um fator que vai dificultar. Vamos começar a ponderar. Exato. Se moram no mesmo bairros vizinhos, distância de 2 quilômetros e a escola no meio. Gente, isso é muito possível de ter segunda e terça com a mãe, quarta e quinta com o pai e a sexta-feira fica com aquele que for ficar o final de semana. Que bom que você deu um dado, embora tenha colocado tantas questões que ainda são muito negativas, infelizmente, nessa convivência pais e filhos, porque não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-filho, é uma família só. Se dissolve a união conjugal, homem e mulher, cada um para o seu lado, refaz sua vida, ou mantém a vida como já está ali sozinho mesmo, mas enfim, os filhos estão ali e pai vai ser sempre pai, mãe vai ser sempre mãe, cada um no seu local. Mas o Roosevelt colocou um ponto muito importante, que ele falou que eram 90%, caiu aí para uns 82%. Então já há uma mudança em andamento. Talvez não na velocidade com que essas pessoas que hoje se sentem prejudicadas gostariam, queriam ou deveriam, porque já há uma norma, é lei e deveria cumprir-se e ser aplicada, mas que está aí em andamento. Quem sabe a gente aguarda também, espera positivamente que o judiciário no Brasil possa vir evoluindo junto com as necessidades da sociedade, com os fenômenos que vêm acontecendo na sociedade e que a gente, na nossa próxima entrevista, possa dizer, olha, de 82 agora já caiu para 75 e a gente veja aí, então, essa disponibilidade, essa disposição da sociedade como um todo em refletir sobre o assunto e ver o quanto é importante que essas crianças elas tenham uma formação, que elas tenham uma construção social, psicológica que seja diferente... De saúde mesmo, de né? Saúde mental, que seja diferente de hoje. Mas a gente agradece ao Roosevelt porque foi rápido demais, foi uma conversa boa, foi uma conversa esclarecedora. E a produção já está querendo aqui, olha, Roosevelt, me matar, porque a gente já passou e estourou o nosso tempo. Mas até aqui nos trouxe
Até que nos trouxe o Senhor, conseguimos... Exato, amém, graças a Deus. Conseguimos essa Amém. boa luta, esse bom combate. É preciso haver o progresso moral da sociedade. Amém. E nós precisamos de instituições que sirvam à sociedade. Exato. Nós precisamos de instituições que sirvam à justiça. Que vão de encontro às necessidades da sociedade como um Sim, todo. porque as sem crianças, discriminação, sim, sem preconceito, sim. não é? Porque a saúde mental das crianças é uma questão de saúde pública. É isso É uma questão de saúde pública. Sim. E nós pretendemos, com a ajuda, se até aqui nos trouxe o Senhor, desejamos que Ele nos continue nos dando força para continuar nesse bom combate em benefício da família, em benefício da boa formação das nossas crianças. Amém. Muito obrigada, Eu que agradeço. mais uma vez. É um prazer. É uma satisfação nossa muito grande poder estar junto com você novamente, falando, levantando essa bandeira, para que a gente veja aí uma transformação de fato, sincera, na sociedade, um momento de reflexão para você aí de casa também, que acompanhou essa entrevista de hoje aqui com o Roosevelt, falando sobre guarda compartilhada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero você aqui outras vezes. Obrigada. Bom, hoje a gente conversou com o Roosevelt Abad, que há 12 anos ele é militante, ativista da paternidade responsável e moderador dos grupos Igualdade Parental, Alienação Parental e da BIP, que é uma associação brasileira para a igualdade parental. Nosso muito obrigada. Você aí de casa não sai daí não, continue aqui com a gente, porque na volta do intervalo tem as informações da IMPD, trazendo tudo o que aconteceu aqui na nossa igreja para você que nos acompanha em todo o Brasil e também no exterior. Então fica aí com a gente que é rapidinho, a gente já volta.